Olá, pessoas, como é que vocês estão? Desejo que estejam todos bem. Queria pedir para que vocês fechassem os olhos. Queria não, quero, né? Para que vocês fechem os olhos, respirem fundo. Mayra, mas eu tô vendo esse vídeo gravado. Por que fechar os olhos e respirar fundo? Para colocar você no momento presente, para que você fique mais receptiva ao que você vai ouvir. Lógico, se fizer sentido para você. Tá? A respiração é a porta de entrada para você entrar no processo de maior relaxamento, de maior receptividade. Para sair dos condicionamentos externos e buscar um espaço onde você possa ter uma tranquilidade maior para receber o que está sendo dito. E aí você tem um crivo maior também para saber se fez sentido ou não, para liberar, para mudar de vídeo, mudar de canal, enfim. Você vai saber se aquilo ressoa ou não com você, tá bom? Queria agradecer imensamente aos novos inscritos. Fico sempre muito feliz de saber que a nossa egrégora cresce. E agradecer aos que curtem, aos que compartilham. É muito, muito prazeroso para mim aqui. Eu só desejo o melhor. E nos meus pedidos aí, nos meus agradecimentos, mais dos meus agradecimentos, eu tenho muito que agradecer. Eu peço por todos vocês, tá bom? Vamos concentrar então, vamos pedir licença à nossa espiritualidade, aos nossos anjos da guarda, que nos proteja, que nos guie, que nos passe as informações importantes aí para o nosso momento. Lembrando que todas as leituras são atemporais, elas valem para o momento que chegarem até você, tá bom? Vamos lá, por favor. As pessoas lindas dessa egrégora precisam nesse momento de espiritualidade. É importante que elas saibam. Baralhar, mas que eu nem cortei. Por favor, se tiver que sair, sai de novo. Não tem problema. Falando. Assim. Mais alguma? Já caiu aqui. Vamos. Grata espiritualidade. Nós temos aqui uma situação muito específica, tá? Pode ser só apenas para uma pessoa. E aí, mas se chegou é porque alguém precisa ouvir, tá? Tem um acontecimento muito repentino que vai acontecer, que você precisa refletir muito sobre isso. Tem a ver com um espaço seu espaço emocional. Pode você começar um novo projeto no qual você vai se apaixonar aí. Pode ser o ressurgimento de uma relação, não sei. E isso vai te trazer muito crescimento espiritual e intuição, tá? Algo novo no campo emocional. Água sempre é emocional, tá, pessoas? Águas profundas aí, emocionais. Ou uma coisa ou outra você encaixa na sua realidade. De repente fala, não, Mayra, eu estou muito bem nas minhas relações, então é na sua área na sua área material, tá? Porque no fundo do deck a gente tem justamente o que? O Ás de Terra, que é a abundância, né? Que pode falar de contratos novos, de uma nova posição profissional, enfim, algo que vem para prosperar, vem no fluxo da abundância, já está no seu campo. Aí volto a dizer, estar no seu campo significa que vai acontecer, vai depender das suas escolhas, de como você está envolvido no seu processo de desenvolvimento e atento às oportunidades que chegam. E as oportunidades que chegam necessariamente não é ninguém batendo na sua porta ou alguém falando com você, tá? Às vezes são situações que você passa, que te trazem insights, que te trazem, às vezes, aquela voz interna dentro da sua intuição. Se você quer entender espiritualidade também, fique à vontade. Que vem com uma informação,
que pode ser a chave, a virada da sua vida, mas se você não estiver atento, você perde. São situações que podem vir de uma forma muito inusitada, tá? E chega de uma vez. De algo que já foi plantado, que de repente precisou pausar. Porque entre o plantio da semente, entre a escolha da semente e o plantio e o florescimento dela, existem pausas. Pausas em que sentido? Porque ela continua ali crescendo. Pausa para você que está do lado de cá, né? Para ela que está lá embaixo da terra, que já foi plantada, ela está em processo de absorver os nutrientes, os minerais, tudo que tem ali na terra está oferecendo, recebendo o que vem o que depende do externo também, que de repente molhar aquela planta, molhar aquela semente, enfim. Lá no escurinho, ela está se desenvolvendo. Para você que está de cá, você não está enxergando, né? Então, algo foi plantado, né? E você vai ficar todo dia ali olhando para a semente, cresce. Não. Se já foi plantado, se você tem consciência de que foi feito, você libera. E faz os cuidados necessários ali, quando a gente está falando de semente, mas vai acontecer. Por quê? Já foi criadas as condições para aquilo florescer. Tem coisas que a gente plantou há anos atrás, e de repente o florescimento só veio agora. E por quê, Mayra? Estamos saindo do campo da semente, tá, gente? Estamos indo para o campo do abstrato agora. Por que isso? Porque muita coisa precisou ser revirada aqui na sua vida, precisou ser ressignificada, para que você, de fato, tivesse condições de receber. Há situações que não chegam para nós porque nós ainda estamos presos a correntes do passado. Estamos presos a crenças limitantes, estamos presos na caixinha do outro, estamos presos às regras da sociedade que a gente convive. Ou as pessoas que foram os nossos cuidadores, as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, enquanto a gente não entra nesse processo, enquanto a gente não chega no processo de poder receber aquilo e dar ali a devida importância para prosperar, e prosperar não está ligado somente às questões materiais, tá? Estou falando em todos os âmbitos, crescer, se desenvolver, não chega, mas foi plantado lá atrás. Tá? Nada que você faz fica em vão, fica obscuro, fica escondido. Em algum momento aquilo ali vai florescer. Tá? Ou vai florescer talvez de uma maneira diferente, porque ela foi o subsídio para que outras... Subsídio foi o quê? Foi um adubo ali para que outras coisas crescessem. Tá certo? Então, por isso que tudo que passa na nossa vida, a gente tem que ter esse olhar. É necessário que a gente tenha esse olhar de entender, de procurar respeitar o tempo, a colheita, porque a gente só tem controle sobre a semeadura, sobre o que a gente planta. O que eu escolho plantar hoje é o que vai frutificar lá na frente. O que você vem plantando? Né? Faça uma autoanálise aí e procure saber o que você vem plantando no decorrer dos anos aí. E a nossa vida é cíclica, né? São fases. Um ciclo se acaba para se iniciar outro. Para que outro se inicie, eu preciso me desapegar de coisas que fazem parte do ciclo passado. Pego só o aprendizado e caminho para frente em uma direção de desenvolvimento, que pode ser até oposta à que eu estava andando anteriormente. Por quê? Porque hoje eu me capacitei, tenho habilidades para traçar outro caminho. Tá bom? Então, existe essa questão aí de algo que já foi plantado lá atrás, que está ligado ao seu campo de satisfação emocional, seja trabalho, seja relações, mas isso trouxe muito crescimento espiritual para você, né? Pode ser enfim, adeque à sua situação. Por quê? Porque vai acontecer uma justiça. Existe uma justiça. E ela vem muito rápida, tá? Porque pode ser que nessa espera, nessa pausa aí, houve momentos que você realmente achou que nada ia dar certo. Houve momentos que você até, como se diz, sofreu porque faltou a compreensão de saber que o tempo da colheita não te pertence. Né? Nós não temos controle sobre o momento da colheita. A gente tem controle sobre o que nós semeamos. E isso te gerou um sofrimento. E que esse sofrimento, essa justiça, ela vem, mas ela só chega também, já está no seu campo,
Na medida em que você percebe que algumas coisas que aconteceram, algumas situações que não foram favoráveis, precisam ser perdoadas. E quando eu falo perdão aqui, não é que você vai salvar alguém, você está isentando alguém da responsabilidade sobre o que a pessoa fez, não. Você está liberando essa energia, você está tirando essa energia do seu campo, né? Quando eu perdoo, eu libero, eu deixo ir aquilo que não me fez bem. Pode ser algo que você precisa se perdoar. Quantas vezes a gente tem um crítico interno ali muito feroz às vezes. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui confiar? Por que eu não escolhi isso? Por que eu não fiz aquilo? E se? E nesse tanto cis que a gente faz, a gente está se aquela coisa, está se machucando. Você fez o que era possível fazer com as condições que você tinha. Hoje você tem um espaço maior de compreensão, você já consegue ver a situação de uma maneira mais ampla, mas na época não tinha como. Te faltava habilidades ainda. Por isso que ficou plantado ali, esperando o momento de florescer. Por quê? Porque agora você tem as habilidades para receber o que está sendo, o que vai chegar por você por justiça, por merecimento, tá? E de uma maneira muito rápida. Agora, tudo que vem rápido, de uma maneira muito rápida, mesmo que seja por justiça, o que a gente precisa, é interessante que a gente faça? Ponderar, saber fazer as boas escolhas, refletir, né? Será que o que vem agora faz sentido ainda na sua vida? É por merecimento, mas conversa com o que você deseja? Se conversa, ótimo. Mas também não significa que você tenha que tomar uma decisão abrupta, rápida, porque chegou. Não. Lembra que uma das suas maiores forças é justamente o autocentramento, a autorregulação emocional. Poxa, chegou uma coisa que eu queria muito. Ótimo, que maravilha, vibra mesmo. Mas não deixe que essa vibração ultrapasse o nível fique uma vibração que te torne o quê? Que embote a sua visão, todo o aprendizado que você já adquiriu. Porque no afã daquela felicidade, daquela alegria ali, momentânea, talvez alguns ensinamentos que você já tem, algumas habilidades que você adquiriu, na ânsia, às vezes, ali de viver aquilo, você, de repente, faça escolhas que poderiam ser feitas de outra maneira. Ah, mas está dizendo... Não, está dizendo que chegou uma coisa que eu gosto, eu não posso falar, não, você deve, claro que sim. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, no calor do momento, eu tomo as decisões, sabe quando eu assino um contrato maravilhoso, porque eu esperei muito aquele contrato, mas eu esqueci de ler as letras miúdas? Não é que você vai deixar de ler as letras, não é porque você vai deixar de assinar o contrato, mas é porque você precisa ler as entrelinhas, as letras miúdas, para fazer ajustes. Eu quero muito isso, ótimo, que maravilha, isso me preenche, isso faz parte de mim, isso agrega, me preenche no sentido de agregar, ótimo, maravilha. Mas pode ser que ali também existam situações que você precisa já estabelecer alguns limites no início. Para o quê? Porque você tem habilidade para saber o que encaixa ou o que não encaixa. Você já tem habilidade para saber o que você tem condições de arcar e o que talvez para você seja mais difícil. E se for, por exemplo, um contrato de trabalho, por mais que ele seja vantajoso para você, pode ser que existam cláusulas ali que você precisa ajustar com o seu contratante, né? Se for uma sociedade, pode ser que tenha situações ali que você precisa deixar mais claras. Você precisa deixar mais claro para evitar futuros o quê? Desajustes, entende? Então não é colocar água fria na sua felicidade, não. É falar, opa, ótimo, mas eu estou no local, hoje eu me posiciono de uma maneira mais assertiva, mesmo muito feliz, muito satisfeito, mas eu tenho condições de olhar para aquilo ali, equilibrar o emocional, o racional, não é? E traçar a minha jornada, alinhar a minha bússola interna com aquilo que está chegando, para que a minha trajetória, a minha caminhada venha recheada de boas decisões, venham com grandes recompensas
alinhadas ao meu propósito, ao que eu desejo daquilo. E não entrar impetuosamente, sem olhar para o lado e achar que esse momento ele é eterno. Ele não é, a mudança é constante. A todo momento tudo muda. E eu preciso ter esse olhar cuidadoso com relação a todas as decisões que eu tomo na minha vida, para que lá na frente eu não tenha que fazer ajustes ou passar por situações desgastantes só porque na ânsia de agarrar aquilo que chegou, eu esqueci de observar as letrinhas pequenas, tá bom? As cláusulas de todo o contrato. Então, a abundância está aí, existe uma justiça para ser feita, vai te trazer muito preenchimento emocional, foi algo que você já, de alguma maneira, te desequilibrou, e vem rápido. Nós temos 2 cavaleiros aqui na mesa, tá? E 2 cavaleiros extremamente rápidos. Eu tenho o cavaleiro de fogo e eu tenho o cavaleiro de ar. Então, saiba equilibrar essas duas potências que tem. Isso que vai te acontecer, se fizer sentido para você. Porque o cavaleiro de ar, ele é inteligente, determinado, ele é estratégico, ele é ousado, ele vem com tudo, ele é guerreiro, né? E ele enfrenta as lutas dele ali incansavelmente. O cavaleiro de fogo, ele tem as lutas também. A diferença de um do outro é que todos dois são impetuosos. É que o de fogo, ele é imprevisível também, como o cavaleiro de ar pode ser em algum momento, mas ele já tem uma sabedoria a mais também. Mas eles não são excludentes, eu não excluo um do outro. Eu preciso unir as duas forças, entende? Eu preciso ser ágil, inteligente, eu preciso ser estratégico, mas eu preciso ser autoconfiante, eu preciso ser tudo isso, mas dentro de uma medida em que eu tente minimizar, de repente, uma impetuosidade que vai me colocar cego diante daquilo que eu preciso ver. Tá certo? Vamos tirar o quê? Que eu vou tirar? Linda essa mensagem, né? Que coisa boa. Adoro quando vem situações assim que vão nos tirar, vão nos trazer uma satisfação. Opa, olha o barulhinho bom do compartimento aqui onde se guarda os oráculos. Vou tirar a fita energética, tá? Por favor, espiritualidade. Recado da fita energética. Um conselho, uma orientação. Vamos lá. Vamos ver o que veio. Marapuama. Neste momento, olha que interessante. Neste momento, meditar é a melhor atitude a ser tomada. Por que meditar? Olhar para si, olhar para o seu interno. Meditar é onde você entra no espaço de olhar para si, no lugar de segurança interna, para que você possa tomar uma atitude que realmente faça sentido para você. Tudo que a gente falou aqui, né? Vem coisa boa? Vem. Vem algo que você queria? Vem. Vem uma justiça? Vem. Mas, opa, antes de tomar qualquer decisão, conversa com você mesmo. Medite da maneira que você acha mais tranquila para você. Meditar não é só colocar em posição de lótus. Existem N maneiras. Quando eu me envolvo, né? Já falei algumas vezes isso. Vai para a natureza, você pode meditar cuidando da sua casa. Organizando a sua casa, você está organizando também o seu interno. Tá bom? Um abraço caloroso em todos vocês. E eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui, tá bom? Fiquem bem. Grata, espiritualidade.